Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Vamos continuar então com a nossa aula sobre simbolismo. Eu estava falando um pouquinho do Freud, não é? Porque ele vai tratar aí de questões da alma, da nossa consciência ou inconsciência, enfim. Muitos, né, falam que o Freud ligava tudo às questões sexuais, alguns o criticam por isso, outros acham que isso é muito coerente. Eu, aliás, acho que é muito coerente. E eu aproveito aqui para falar um pouquinho do complexo de Édipo e do complexo de Electra, para eu poder falar sobre o inconsciente, né? essa zona da mente que os simbolistas queriam atingir. Pois bem resumidamente, tá? O que seria o complexo de Édipo? Um desejo inconsciente que o menino tem de ter relações, digamos assim, com a sua própria mãe. E nossa, o que é isso? Vou explicar. Se você tem uma orientação heteronormativa, quando o menino vai crescendo, é comum que ele busque na figura feminina, na namoradinha, enfim, que ele busque nessas meninas o que ele tinha com a mãe dele, certo? O afeto, o carinho, a atenção. Então, às vezes, a sua namorada, repito, se você tem uma orientação heteronormativa, creio que seja assim que se fale, você vai buscar então uma namorada que se assemelhe à sua mãe, mesmo que você não perceba. De repente, fisicamente, ou em algum modo de agir. Vou dar o meu exemplo aqui, tá? No meu caso, minhas ex-namoradas. Morenas, baixinhas, bundudas, queriam me dominar. Minha mãe. Certo? Esse é o complexo de Édipo, tá? Essa ligação aí erótica, né? Com a figura da mãe. E há também o complexo de Electra, que aí são para as meninas. É a menina que busca em um parceiro tudo aquilo que ela teve de bom com o pai, certo? O carinho, a proteção, o afeto. Enfim, perceba aí nos seus relacionamentos se isso se encaixa. Claro, nem sempre isso vai se encaixar. E eu estou aqui me baseando quando você tem uma ótima referência de pai e mãe e estou falando também dentro aí de um aspecto heteronormativo, tá? Não sei como funciona no caso da homossexualidade ou da bissexualidade. Aí, honestamente, eu não sei. Mas, de qualquer modo, o que eu falei tem a ver com... Eu não, né? O Freud. O que ele falou tem a ver com o inconsciente. E é isso que interessava aos simbolistas, tá? Eu botei a brincadeira aqui. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos, menos a zoeira. A zoeira é indomável, concordo. Uma imagem referente a simbolismo, né? Tentando aí descobrir o que tem na nossa mente. Mais uma imagem amaconhada. Vamos às características gerais das poesias simbolistas. Aliás, quando eu falo simbolismo, eu falo em poemas, tá? É igual a parnasianismo. Quanto à forma, né? A estrutura do poema. Preocupação com a estrutura, ou seja, muitas obras simbolistas são sonetos, tá? Então tem rima, tem métrica, aí se assemelha ao parnasianismo. Ah, professor, peraí. Mas em uma prova, eu não posso confundir, de repente, parnasianismo com simbolismo? Filhão, acho muito improvável. Sabe por quê? Apesar de serem sonetos, por exemplo, nem todos, né? Mas enfim, a maioria, os assuntos são completamente diferentes, tá? No parnasianismo, a arte, né, o próprio poema e tal. No simbolismo, religiosidade, a alma que quer sair do corpo físico. Então, nossa, não tem nada a ver, né? Valorização da rima e da pontuação como recurso sonoro. Já comentei isso, né? Há muita sonoridade no simbolismo. Vocabulário vago, sugestivo, impreciso, apontando para o infinito. Amplidão, lua, estrela, espaço sideral. Então tudo é muito vago, é muito subjetivo. Presença constante de metáforas, comparações e sinestesias. Por que metáforas e comparações? Porque a obra simbolista é muito subjetiva, como eu acabei de falar, e sinestesia é a mistura dos sentidos humanos. Isso eu já comentei. Utilização de assonâncias e aliterações como recursos musicais. Aqui eu falei uma coisa óbvia. Assonância é repetição de som vocálico, onde anda, onda, onda, onde anda, e aliterações, repetição de som consonantal. Veludosas, vozes veladas, volúpia de violoncelos, veludosas, vozes, vértice, vórtice, veloz. Esse exemplo que eu dei agora, inclusive, é de um poema simbolista, tá? É o maior exemplo de aliteração para a nossa literatura. Quanto ao conteúdo, ou seja, quanto aos assuntos, né? Simbolistas.
Subjetivismo profundo, quer dizer, uma obra muito íntima, muito confessional. Busca do eu interior, então tudo aquilo que eu falei na aula 1 para te mostrar isso, né, para falar sobre isso. Esse eu profundo, esse eu sem censura, a essência, a alma, o espírito, era isso que o simbolista estava buscando. Valorização das zonas escondidas da mente, o que eu falei para vocês, do inconsciente, o subconsciente. Do ilogismo. Ilogismo, obviamente, é aquilo que não faz sentido, que não tem lógica. Essa imagem é muito boa para resumir tudo o que eu falei. Olha só. Em primeiro plano, nós temos uma imagem meio que de sonho aí, né? É uma mulher com em volta dela tem como se fosse um tecido translúcido, meio transparente, enfim, não sei. Lá atrás, não sei se você vai conseguir perceber aí, lá atrás não são árvores, tá? São chaminés de fábricas. Ou seja, nessa obra você tem uma supervalorização do sonho, da fantasia, em detrimento, em prejuízo de um mundo burguês, capitalista, industrial. Certo? Valorização da alma em detrimento da matéria. Ou seja, nos poemas simbolistas, a alma vai ser muito elogiada. Por quê? Porque entendia-se que a alma era eterna, né? E a matéria não. A casca um dia vai acabar, vai apodrecer, tá? Religiosidade e misticismo, claro, inevitável, né? Falar sobre isso e aí conectar-se à religião. Estão vendo a imagem aqui? É como se a pessoa, né, morrendo fisicamente, ela acendesse e se conectasse ao universo. Tá? Então, o corpo físico nos limitaria. E a morte física é uma libertação dessa consciência. É um papo bem subjetivo mesmo, né? Bem filosófico, eu sei. Mas é a cara do simbolismo. Gosto pelo mistério e pelo noturno. Nessa questão à noite, que traz os perigos e tal. Aquele clima bem de segunda fase do romantismo. Tem uma conexão profunda aqui, tá? Sonho e morte como libertação da alma, que eu acabei de falar. A propósito, em muitos poemas simbolistas, ou melhor, na maioria, a morte física não é vista como algo ruim, e sim como algo positivo. Por quê? Porque o nosso corpo limita a nossa alma. Então imaginem, né, quantos planetas não existem por aí, quantas galáxias, bilhões, trilhões, tem muito, muito planeta. Será que tem vida diferente lá fora, mais inteligente, menos inteligente? Não sei, né? Por enquanto não sabemos. Ou talvez alguns saibam e escondam. Assista ao Arquivo X. Eu amo esse assunto aí de ufologia, já estudei bastante esse assunto. Fascinante. Mas, Sweet Dreams. Imagina aí fora, né? Caraca, universo, estrela, planeta, galáxia e a nossa alma aqui dentro, presa. Percebe? Tá? E por que o sonho é a libertação da alma? Aquele papo todo que eu falei, do super-ego, que dá uma cochilada quando você dorme. Então, quando você está sonhando, né, você tem essa liberdade. Você dá uma escapada, tá bom? Mais uma imagem de maconha. Ideias pessimistas e decadentistas. Havia uma profunda tristeza nos poemas simbolistas. Por quê? Porque é justamente, repito, essa ideia, né, de que a alma está presa no corpo físico. Tá bom? Essa imagem eu acho que traduz bem, né? Você tem aí uma caveira, né? Pode ser a morte, não sei. Tem um coração aí na tigela, tem uma chave enigmática e tem um corvo. Perceberam aí perto da asa, né? Um corvo. Por quê? Em algumas culturas o corvo é o mensageiro do mundo dos mortos. Tem um filme, inclusive, da década de 90 chamado O Corvo, que é com Brandon Lee, filho do Bruce Lee, que trabalha exatamente com essa temática. Curiosidades à parte e tragédias à parte, neste filme, O Corvo, o filho do Bruce Lee, né, o Brandon Lee, ele foi assassinado ou foi um acidente. Não, ninguém sabe, tá? Se foi um acidente, se não foi. Há várias teorias da conspiração na internet. A questão é, em uma cena de tiroteio, uma das balas não era de festinha, era de verdade. E aí atingiu e ele morreu. Alguns falam que foi coisa da máfia chinesa, porque o Bruce Lee ensinou Kung Fu para os ocidentais.
e na época era como se fosse um segredo de família. Enfim, tem umas teorias bem doidas aí. Aliás, tem muita gente, né, da política atual que acredita, né, em várias teorias bem curiosas, eu diria. Enfim, para a sorte do diretor, se é que se pode falar em sorte, né, num ambiente desse, o ator principal, que era o Brandon Lee, ele usava uma pintura muito carregada, era quase uma máscara. Então botaram outro ator e continuaram e encerraram o filme. A questão é, o filme, né, conta essa questão aí do Corvo, como emissário dos mortos e tal. Lembrei do Corvo também, do Edgar Allan Poe, né, do grande poeta aí. Enfim, nunca mais, né? Desejo de transcendência e integração cósmica. Transcendência é uma palavra muito boa, muito importante para o simbolismo. Transcender é ir além, tá? E aqui já vamos fechando a aula com os principais autores. O principal é o negro Cruz e Souza. E temos também um outro autor importante que é o Alfonso de Guimarães. Pessoal, esse aqui é o carro-chefe do simbolismo, ou seja, o poema mais famoso. Cárcere das Almas. Cárcere é prisão, né? É um soneto, olha só. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Aqui, ó, o que eu falei. A alma, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Beleza? Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma, entre grilhões, né, que são algemas, as liberdades sonha, e sonhando, as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Olha o sonho aí de novo, que tanto eu falei, né? Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz funéreo, atroz é cruel, né? Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Caramba, é um poema que muito mais pergunta do que afirma alguma coisa, concorda? Bem ao gosto simbolista, eu diria. Fico muito feliz quando eu analiso esse poema em sala de aula, que os alunos gostam bastante. Acompanhe, ó. Também do Cruz e Souza, deixa eu ver se eu não falei bobagem. Não, perdão. Do Alfonso de Guimarães. O Alfonso de Guimarães, ele às vezes traz em seus poemas a morte como algo triste, tá? Mas ele tem a ver com a vida pessoal dele. Porque ele tinha uma noiva chamada Constança, que era a prima dele, inclusive, que aos 17 anos morreu. E aí ele fez vários poemas para essa amada morta. Mas vamos lá. Quando Ismar enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Ó, já começa com uma temática muito simbolista, tá? Loucura, sonho. A loucura também é uma libertação da alma, em certa medida, né? O louco é livre. Eita, o louco é livre. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario é a loucura. No desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Nossa, terrível, né? É exatamente isso que você está pensando, tá? Ela se joga, né? E aí a sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. E finalmente, então, ela se libertou do corpo físico, né? A ideia é essa. Rapidinho. Eu sempre lembro também de um clipe de música, né? Era um rockzinho, enfim. Tinha um cadeirante, ele está olhando a televisão, naquele girovisão, sabe o que é isso? E a TV de tubo, né? A TV antiga. Então ele está olhando a televisão e tal. Só que de repente ele começa a ter uma convulsão, né? Começa a se debater, aí ele morre e isso sobe, né? Sai assim, né? Você vê saindo a alma dele e a alma dele dançando. Essa era a ideia simbolista, percebe? Essas situações como uma libertação da alma, tá? Momento musical. Vamos ver que tipo de música conversa com simbolismo. Melhor, na próxima aula eu vou falar então de músicas, filmes, enfim, que possam ter uma conexão com o simbolismo, beleza? Até daqui a pouco. Tá comprando porcaria de segunda mão.